Glória a Deus, queridos. Estamos voltando novamente, né? A câmera deu um pause aí e estamos voltando novamente. Lá no livro de Efésios, vamos continuar. Nós estamos falando sobre a um propósito, a uma finalidade. Deus colocou 5 dons ministeriais com uma finalidade e com um propósito, queridos. Deus nada faz sem finalidade e sem propósito. Deus não é um Deus desorganizado. Deus é um Deus organizado. E o louvado seja Deus por isso, porque nós temos aprendido com Deus organizado. E se nós já temos aprendido com Deus organizado, nós somos organizados. Amém? Então tudo que Deus faz, faz com uma finalidade, um propósito. Ele não faz nada aleatório, de todo jeito, de toda maneira, de bolo. Não, não. Ele faz com uma finalidade. E lá no livro de Efésios, vamos dar continuidade no livro de Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Assim ele designou alguns para apóstolos. Deus, foi ele que levantou, foi ele que vocacionou, foi ele que chamou. E ele diz assim: ele designou, foi ele que designou. Não foi homem nenhum, foi ele que designou. Porque você é apóstolo? Não, foi ele que me fez apóstolo. Foi ele que me chamou para ser apóstolo. E a Bíblia está dizendo aqui, com o propósito, versículo 11, assim ele, está escrito isso na sua Bíblia? Eu fico com o que está escrito na Bíblia. Ele designou, foi ele que designou, foi ele que chamou, foi ele que vocacionou alguns. Veja bem, não está dizendo todos, são alguns. Deus não chamou todos para serem apóstolos. Apóstolos é aquele que fundamenta, faz os fundamentos. Ele não passa muito tempo ali. Deus chama ele para um lugar, Deus chama ele para uma região, Deus chama ele para um continente, Deus chama ele para algum canto, e lá ele fundamenta a obra de Deus e o ministério, e de repente Deus pega, tira ele dali e coloca em outro canto para ele fundamentar e começar os alicerces em outro lugar. E ali ele deixa um pastor genuíno naquele lugar para cuidar daquele rebanho que ele fundamentou. Isso é chamada apostólica, é de fundamentar, trazer fundação, alicerce, base para a obra de Deus. Mas ele não permanece muito tempo ali. De repente, queridos, Deus levanta um pastor. Nós estamos vendo, estamos estudando aqui sobre 5 dons ministeriais. E Deus, através do apóstolo, levanta um pastor genuíno, um pastor que ame, um pastor que cuide, um pastor que tem cheiro de ovelha, para cuidar daquele rebanho que o apóstolo fundamentou naquele ministério. E foi ele que chamou. E ele diz que alguns, não são todos. Eu acho tão bonito esse nome apóstolo. Não é nome, é chamado. As pessoas hoje se intitulam como apóstolos, mas muitas vezes não foram chamados para serem apóstolos. Apóstolo é aquele que fundamenta. E diz aqui, ele designou alguns para apóstolos, outros, não foram todos, escute bem, não foram todos. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres da palavra de Deus. Em outras traduções diz doutores. Com um propósito, o versículo 12, um versículo explica o outro. Veja o versículo 12 o que é que diz, explicando o versículo 11. E diz aqui, com um propósito, qual é o propósito? Qual é a finalidade? De aperfeiçoar os santos. Esse nome aperfeiçoar no original significa trazer maturidade aos santos. Quem é santo? Você é santo? Está falando com você, está falando comigo. Nós somos santos. Santo quer dizer separado, separado do mundo, separado do pecado. Amém? Então, os 5 dons ministeriais foi colocado no corpo de Cristo para aperfeiçoar, trazer maturidade aos santos, aos irmãos, aos crentes. Foram trazer maturidade, crescimento, abrir as visões, os horizontes. A única pessoa que, quando estava aqui na terra, que teve os 5 dons ministeriais na sua vida foi Jesus. Jesus era um grande evangelista, Jesus era um grande pastor, Jesus era um grande profeta, Jesus era um grande apóstolo e Jesus era um grande mestre e doutor na palavra de Deus. Jesus ensinava mais do que pregava. Você pode olhar em toda a escritura que Jesus ensinava mais do que pregava, porque o ensinamento não faz o que a pregação faz. O ensinamento cria bases, estrutura para ter uma maturidade e um crescimento sólido espiritual, né? O que a pregação não faz, o ensino faz, porque a pregação é exclamar, é proclamar. O ensino não, queridos, o ensino cria bases, raízes, estruturas, querido, para que você possa crescer de maneira correta e saudável na fé. Aquilo que a pregação não explica, o ensino não explica, por isso que é necessário termos mestres no corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento, a Bíblia diz para o aperfeiçoamento, trazer maturidade aos santos. Isso é importante. A única pessoa que estava aqui na terra, teve os 5 dons ministérios dele, repito e digo, foi Jesus Cristo de Nazaré. Jesus era um grande apóstolo, Jesus era um grande profeta, Jesus era um grande evangelista, um grande pastor e um grande mestre na palavra. Mas continuando, diz assim,
Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Profeta é aquele que manifesta a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Deus dá um dom, uma capacidade dele de fazer, de saber coisas que muitas vezes podem até acontecer. E muitas vezes para avisar coisas que podem acontecer na sua vida. E o profeta, queridos, ele é designado para isso, para trazer uma palavra. Profeta, pastor, quer dizer que o profeta, ele vai ter profetizando direto, como se o dom de profecia fosse uma chave seletora que você liga e desliga a hora que você quiser. Não é assim que funciona. As pessoas pensam, queridos, que foram chamados para serem profetas como fosse uma chave seletora que liga a luz, desliga a luz na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Não, queridos, ele ensina mais e prega mais a palavra. Agora, Deus deu uma capacidade única para a chamada profética, para trazer revelação para alertar pecados e erros na vida de certas pessoas. Muitas vezes uma pessoa chega triste dentro da igreja, chega com algum problema na igreja e Deus usa a chamada profética, o dom ministerial profético, entenda bem, hein? O dom ministerial profético para alertar uma situação na vida de uma pessoa, mas ele precisa ser pastoreado, entenda muito bem isso. O apóstolo foi lá, o apóstolo fundamentou, alicerçou o ministério e aquele apóstolo deixou um pastor genuíno para cuidar do rebanho, manter o rebanho, porque pastor é aquele que sente, pastor é aquele que dá a batida certa do coração, pastor tem cheiro de ovelha, pastor ama a igreja, pastor não gosta de estar pregando em canto nenhum, pastor não gosta de estar visitando em canto nenhum, porque pastor gosta de estar no seu rebanho, na sua congregação, ele ama seu rebanho, ele ama a sua congregação, ele sente o que a sua congregação sente. Se algum irmão está triste, o pastor sabe que ele está triste. Se o irmão está passando alguma necessidade, aquele pastor sabe que ele está passando alguma necessidade, porque por mais que a pessoa chegue com um sorriso e diga assim, pastor, eu estou bem, o pastor sabe que você não está bem, que você não está legal. Essa é a chamada pastoral. Pastor ama, pastor não gosta de estar pregando em canto nenhum, ele não gosta de oportunidades em estar pregando em ministérios diferentes, porque ele foi chamado para pastorear, para cuidar daquele rebanho. É a chamada dele, ele foi vocacionado de maneira ministerial para cuidar daquele rebanho. Por isso que é necessário o profeta, quando entra agora, que muitas vezes acontecem problemas, e o profeta muitas vezes, ele traz fogo para dentro da igreja, ele traz a revelação para dentro da igreja, ele traz a palavra de sabedoria e de conhecimento, passado, presente e futuro, para alertar muitos crentes, queridos. E isso vai trazer aperfeiçoamento para o corpo de Cristo. Veja que equilíbrio. Veja que coisa espetacular, como Deus trabalha de maneira sobrenatural, com cuidado para que a gente não se perca em nada. Deus não quer que você se perca em nada, em dimensão nenhuma. Deus não quer que você se perca, Deus não quer que você se frustre ministerialmente. Deus quer que você seja um sucesso do reino dele. Por isso que ele colocou dunamis dentro de nós. Dunamis, que significa dinamite, poder em ação dentro de nós. Deus colocou, queridos, e Deus, ele é tão bom, ele nos ama que ele colocou 5 dons ministeriais. Além de ser dons, eles são ministérios que Deus colocou no corpo de Cristo, no meio da sua igreja, para nos aperfeiçoar, nos ajudar, queridos, para trazer maturidade. Maturidade traz crescimento. É necessário haver os 5 dons ministeriais. Por isso que a Bíblia fala, queridos, que é importante. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Tira esse nome santo, coloca teu nome: Edson, João, Pedro, Paulo, Maria. Seja quem for, queridos. E a Bíblia diz assim, com o propósito de aperfeiçoar Edson para a obra do ministério. O ministério é dele, o dom é dele, a vocação é dele, é para a glória dele, para o louvor dele. Ele não dá a glória e o louvor dele para ninguém, mas os dons foi ele que deu, não foi para todos. Não é porque você acha que é bonitinho, eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser evangelista, eu quero ser um mestre. Não, queridos, é Deus que chama. Não entre num lugar que Deus não chamou para você para ser. Em vez de você ser uma bênção naquele lugar, você vai ser uma pedra de tropeço e uma maldição. Nunca queira interferir num lugar que Deus não chamou você para ser. Se você foi chamado para ser pregador, seja o melhor pregador. Se você foi chamado para ser um apóstolo e vocacionado para ser um apóstolo, seja o melhor apóstolo. E Deus vai confirmar teu ministério com sinais, com prodígios. Deus vai confirmar, queridos.
A pior coisa é você entrar no chamado que Deus não chamou você para entrar. Você, em vez de ser uma bênção naquele lugar, você vai ser uma maldição, uma pedra de tropeço. Você nunca vai prosperar. Entra ano, sai ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a pessoa fica se convencendo que está certo. Você todo errado e não foi chamado para aquilo. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Existem sons diferentes, mas todo som tem um significado. Aprenda a ouvir a voz do Espírito quando Ele fala com você. Quando Ele dá o sinal verde dentro de você. Vá, filho, continue, vá em frente. Eu confio em você, eu acredito em você. Você sabe qual foi o chamado que você foi chamado? Tem pessoas que muitas vezes estão no ministério e dizem, eu sou pastor, mas não foi chamado para ser pastor. Existem pessoas que dizem, eu sou um grande apóstolo, mas não foi chamado para ser um apóstolo. Vive mendigando, vive cheio de problema, vive cheio de mazela, nunca prospera na vida. Quando você está no lugar certo, quando você está na posição certa que Deus chamou você, Não é porque você acha que é bonitinho, não é que você acha que diz que é legal, não, é Deus que chama. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza pela sua vida, Ele respalda teu ministério cresce e frutifica. Quando você trabalhava no outro ministério, você até prosperava mais do que você está prosperando hoje. Você não se lembra disso, não? Pessoas chegaram para mim e disseram assim, pastor, eu acho que Deus me chamou para ser pastor. O senhor acha isso? O senhor me vê como um pastor? Eu muitas vezes fui franco para essa pessoa e disse, não, querido, Deus não chamou você para ser pastor, não. Deus você chamou para você ser um grande evangelista, para ganhar alma. Você é um grande ganhador de almas, mas para pastorear não, meu querido. E toda vez que esse irmão se meteu a pastorear, tudo deu errado para a vida dele. Tudo deu errado. Ele começava até bem e terminava mal. Ele até trazia pessoas para a igreja através do dom de evangelismo. Mas as pessoas não permaneciam ali porque ele não sabia pastorear, ele não sabia cuidar, ele não tinha coração de pastor. Pastor é o dedo da aliança que tem uma veia, uma veiazinha que vai direto ao coração. O pastor é casado com a igreja, ele sente a igreja, ele sente o essêncio da igreja. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor não é enrolão, não. Pastor é pastor. Pastor ama, dá vida pelo seu rebanho, dá vida pela sua ovelha. Ele vai atrás, ele ama, ele cuida, ele deixa 99, vai atrás de uma só que está perdida lá no aprisco. E vai cuidar dela, vai amar ela, vai ajudar ela, vai tirar os carrapichos dela. Ele tem paciência, ele ama aquilo que ele faz com uma só. Deus honra o ministério desse homem. Você se lembra de Davi? Davi era um grande pastor. Foi lá o urso, Davi destruiu. Foi lá um leão, Davi pegou, destruiu. Ele dá vida, ele se coloca no lugar daquela ovelha. Ele prefere ser destruído, aniquilado, do que aquela ovelha ser destruída. Isso é ser pastor. Quando a Bíblia diz que o pastor dá vida para a sua ovelha, ele se faz de ovelha. Ele deixa de ser pastor, ele se faz ovelha e prefere que o lobo destrua ele, mas não destrua nem toque na sua ovelha. Isso é ser pastor. Deus é perfeito, Deus coloca os dons ministeriais perfeitamente. Há um equilíbrio dentro da igreja quando os dons ministeriais estão em operação dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Por isso que foi ele que deu uns, não foram todos. Não é todos para... eu acho tão bonito essa nomenclatura, eu acho tão bonita essa patente. Não, queridos, queira fazer a vontade de Deus do que você estar fora da vontade de Deus e você ir para o inferno com patente e tudo. Eu prefiro ser chamado filho de Deus, estar no centro da vontade de Deus, fazer tudo certo, da maneira certa, da maneira correta, estando no centro da vontade de Deus, do que ter a minha patente, estar fora do plano e da vontade de Deus e fora do ministério que Ele me chamou, queridos, e ir para o inferno com patente e tudo, por estar fora da vontade perfeita que Deus tem para a minha vida. Ore a Deus, peça direção a Deus e diga: Deus, qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? O Senhor me vocacionou, o Senhor me colocou no corpo de Cristo para ser o quê? Eu quero ser uma bênção no corpo de Cristo. Eu quero trazer maturidade aos santos no ministério. Será que Deus chamou você para ser pastor? Será que Deus chamou você para ser um grande apóstolo? Será que Deus chamou você para ser um grande profeta, para trazer manifestações e avivamento para dentro do corpo de Cristo? Trazer palavras de sabedoria, conhecimento, revelação para dentro do corpo de Cristo? O que você foi chamado? A Bíblia diz também que Deus chamou evangelistas. Evangelista, você olha, eu comparo como os 5 dedos da minha mão. Tá vendo esse dedo aqui? É maior do que todos os outros. É o evangelista, ele vê o que os outros não vê. O evangelista vê almas, vê nações, vê povos.
Tudo que ele vê é vida, 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 vida. Não existe outra mensagem para o evangelista senão vidas, almas. Reinhard Bonnke, um grande evangelista internacional, aprendi muito com esse grande evangelista. Jimmy Swaggart, eu tenho até a Bíblia do expositor chamado Jimmy Swaggart, um grande evangelista, um grande ganhador de alma. Toda a mensagem dele tem a cruz, toda a mensagem dele tem salvação, porque o evangelista só traz isso. É dele. Foi Deus que vocacionou, chamou ele para aquilo. Você não vai tirar aquilo de dentro dele. Você não vai colocar um evangelista para pastorear aqueles que ele vai ser um mau pastor. Ele vai trazer problema para o ministério. Porque ele não foi chamado para pastorear, ele não foi chamado para cuidar, ele foi chamado para ganhar almas, vidas. Entende isso? Evangelista não é um dom, uma patente que as pessoas dizem, você começa aqui na minha igreja, né? Você tem que ser auxiliar, daqui a pouco você vai ser um diácono, você vai ser um presbítero, você vai ser um auxiliar de pastor, você vai ser um pastor, depois você se torna um bispo. Não é isso. Eu não estou falando de cargos eclesiásticos, eu não estou falando de coisas administrativas dentro da igreja, queridos. Eu estou falando de dons ministeriais que ele deu, vocacionou, foi ele que chamou, querido. E quando ele chama e coloca você no corpo de Cristo, você vai ser uma bênção naquele lugar que ele chamou você para ser. As coisas vão funcionar, as coisas vão dar certo, onde você colocar as mãos vai virar ouro, as coisas vão se abrir ao teu favor, porque você aprendeu a estar no centro da vontade de Deus, e tudo que está no centro da vontade de Deus dá certo. Tudo. Não é algumas coisas, é tudo que está no centro da vontade de Deus dá certo. Creia nisso. Aí as pessoas chegam, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu acho que é a vontade de Deus. Você acha que é a vontade de Deus? Você tem certeza disso? Você está plenamente convicto disso? Ou porque você está operando no chamado errado na sua vida? Eu prego muito bem, eu tenho um curso de teologia, tenho um curso de licenciamento em teologia, eu tenho um pleno em teologia, eu sou psicanalista, eu sou psicólogo, eu sou pedagogo. Você pode ser o que for, queridos. Vai acrescentar sim. Sim, vai acrescentar. Conhecimento acrescenta na nossa vida, mas chamado é diferente. Dom ministerial é diferente. É ele que chama. Você pode estudar, você pode fazer doutor em teologia, você pode ter todos os PhD que for, queridos. Mas se você não foi chamado para pastorear, não entre numa área que Deus não chamou. Você vai penar e sua família vai sofrer por causa de você e das suas próprias consequências e rebelião. Eu conheci um homem que pastoreou durante muito tempo. Até um dia foi sensível o suficiente e disse, Deus, o Senhor não me ouve. Quando ele aprendeu a se calar, ele só queria pregar. Aí eu estou falando a tua vontade, eu estou pregando o teu evangelho, eu estou fazendo campanhas, eu estou fazendo cruzadas, eu estou fazendo simpósios, eu estou fazendo conferência, você pode fazer o que for. Esse que se justificava muito diante de Deus, disse, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua direção. Ele no dia que aprendeu a se calar, porque Deus fala no silêncio, Deus tem uma chamada no silêncio, Deus tem um evangelho no silêncio. E quando ele aprendeu a se calar, queridas, o Senhor veio de uma maneira sobrenatural na vida dele. E disse, filho, faz muito tempo que eu quero falar com você. Você está dizendo que faz muito tempo que eu quero falar com você, mas você não me deixa, você não me deixa. Ele disse, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Até Deus tratar com ele, disse, você não está no chamado que eu chamei você para você estar. Ele passou muitos anos sofrendo, penando, as coisas não funcionavam. Quando ele decidiu, queridos, entrar no chamado dele, Deus começou a prosperar a vida dele em todas as áreas, financeira, secular, em todas as áreas, ministerial, todas as áreas. Esse pastor prosperou porque ele aprendeu a entrar no chamado que Deus chamou ele, mas ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele disse que queria ouvir Deus, mas Deus queria ouvir ele, que ele parasse e ouvisse o comando e a direção que Deus tinha para a vida dele. Sou eu, Deus falou, sou eu que quero te ouvir, eu quero falar com você, você não deixa eu falar com você, você não permite eu falar com você, eu tenho um plano melhor para a sua vida. No corpo de Cristo, envie-se chamadas diferentes, membros diferentes. Talvez Deus não chamou você para ver, Deus não chamou você para ouvir, Deus não chamou você para falar, mas Deus chamou você para pegar, Deus chamou você para andar, Deus chamou você para pensar, mas você é importante no corpo de Cristo, você foi vocacionado, você tem alguma chamada no corpo de Cristo. Não é porque você, porque eu prefiro ver, não, mas Deus não chamou você para ver, Deus chamou você para ouvir.
Talvez você diga, mas eu quero ouvir, mas Deus não chamou você para ouvir, Deus chamou você para ver. Você precisa ser íntimo com o Espírito de Deus, deixar o Espírito de Deus falar ao teu coração e dizer, Senhor, quem eu sou no corpo de Cristo? Olha o que a Bíblia diz, lindo, maravilhoso. A Bíblia é Deus falando conosco. Aquele que desceu, versículo 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar, trazer maturidade aos santos para a obra do ministério, porque a obra é dele, a igreja é dele. Eu nunca vi pastor dizendo, a igreja é minha. Que pastor é esse que diz e abre a sua boca e dizer que a igreja é dele? A igreja tem dono, meu querido, a igreja é de Deus. A igreja não é do pastor, a igreja não é do bispo, a igreja não é do apóstolo, a igreja não é sua, a igreja é de Deus, a igreja tem dono. Você é apenas mordomo e cuida dela e vai prestar conta do que você está fazendo, porque Deus vai cobrar de você. Olha o que a Bíblia diz. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse nome edificar significa colocar tijolo sobre tijolo, até que todos cheguem ao crescimento e à maturidade completa de Cristo. Olha o que diz a Bíblia, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, glória a Deus, só os 5 dons ministeriais podem fazer isso. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida de estatura da plenitude de Cristo. Isso é possível, isso está escrito. Os 5 dons foi colocado. Tá vendo isso aqui, ó? Vê mais do que os outros. Tá vendo isso aqui, ó? Que aponta é o profeta. Ele vai em cantos, vai em áreas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Como é que esse homem sabe? Como é que ele... Só Deus revelando a vida dele. A pessoa começa a chorar, entrar em prantos. Como é que esse homem sabe? Ele está advertindo o teu pecado, o teu erro, até coisas que podem acontecer com você. Palavra de sabedoria, palavra de revelação. Aí você vê isso aqui, é o dedo da aliança. Né? É o dedo da aliança. Tá aqui, ó. Tem uma veiazinha que vai direto para o coração. Vai direto para o coração. O pastor é casado com a igreja. Ele ama a sua igreja. Ele é casado com a igreja. Você olha, isso aqui é o mestre. Ele vai em cantos. O cara tem 30 anos no evangelho, mas faz 30 anos que o evangelho não entrou dentro dele. Ele tem palavra de revelação. O mestre, ele vê coisas que o camarada tem 30 anos de igreja que nunca viu, mas o mestre vai lá e traz a revelação da palavra, o rema da palavra, não é o logos. Logos é a palavra escrita, o rema é a palavra revelada, é o que está por detrás da letra, é o que traz vida e mudança para a sua vida e para o seu caráter. Não é o logos. Você pode ter todo o bacharel que for, você pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, mas se a palavra não se tornar rema dentro de você, real dentro de você, vida dentro de você, você nunca vai se transformar na vida, vai continuar a mesma vida, a mesma vidinha que você está levando. Mas Deus tem vida, e essa vida Ele tem com abundância. Aí está aqui o mestre, o pastor, o evangelista, está aqui o grande profeta, está aqui esse dedo pequenininho que você vê, toca em todos os outros, é o apóstolo. Enquanto o apóstolo está ali fundamentando, pregando, ensinando a palavra, ele toca na chamada profética, ele toca na chamada evangelística, ele toca na chamada de pastor, ele toca na chamada de mestre para edificar aquela igreja, e quando o tempo dele encerra ali, ele coloca um pastor genuíno. É necessário que nós, pastores, oremos para que os 5 dons ministeriais sejam formados dentro do corpo de Cristo. Isso é possível. Isso pode acontecer. Então creia. Creia, queridos. Quando os 5 dons estão em manifestação dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, a plenitude de Cristo. Oh, aleluia! Olha o que a Bíblia diz, é muito bom ler a palavra de Deus, é muito bom entender a palavra de Deus, é muito bom deixar o Espírito Santo ministrar ao teu coração, ao teu espírito, ao verdadeiro homem interior. Aí diz, até que todos alcancemos a unidade da fé. Isso é possível. Está escrito porque é possível. E do conhecimento do Filho de Deus, o mesmo conhecimento que Jesus teve, você pode ter através dos 5 dons. E cheguemos à maturidade, ser maduros, alicerçados, não levados por qualquer vento de doutrina, ou tem um movimento estranho ali, tem um movimento ali. Não. Ele examina na palavra para ver se essas coisas estão certas. Maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude, completo. Plenitude quer dizer completo de Cristo. É possível nós chegarmos à plenitude de Cristo. Plenitude, a maturidade completa de Cristo é possível. É possível.
Aí versículo 14, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, 20 anos no evangelho, mas faz 20 anos que o evangelho não entrou dentro de você. Evangelho quando entra, evangelho muda a nossa vida, evangelho muda o nosso caráter. Eu não estou dizendo que nós possamos errar ou sermos frágeis muitas vezes. Nós podemos errar sim. Quantas vezes nós não erramos? Ou você é super-homem? Eu creio que você não é super-homem. Quantas vezes nós erramos em palavras, em atos, em atitudes, em posições, agimos sem pensar, imaturos muitas vezes. Paulo diz, quando eu era menino, falar com o menino, agir com o menino, pensava com o menino. Mas quando ele chegou à maturidade, queridos, e começou a entender a plenitude completa de Cristo, ele deixou as coisas de menino e começou a crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade liberta. Olha o que a Bíblia diz, o objetivo é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e para a malícia de certas pessoas que conduzem os incautos ao erros, ou os infantis, os imaturos. Deus quer que você tenha conhecimento dessa palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É possível. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Ele faz questão de dizer em verdade, não é em mentira, é em verdade. Nós podemos ser livres, sim. Essa palavra nos liberta. Essa palavra tem me libertado. Essa palavra tem me ajudado. Não que eu seja perfeito. Estou chegando à perfeição. No dia que eu chegar à maturidade e à perfeição, Deus me leva para o céu. Vai dizer, você não está digno de vir. Essa terra está podre, poluída. Existem pessoas egoístas que só pensam em dinheiro, só pensam em coisas materiais, só pensam em pisar nas outras pessoas. Que dom, que chamada você tem, que você não ama as pessoas, que você não perdoa e não libera perdão. Que chamada, que ministério é esse que você tem, que não libera e não restaura os caídos. Nós precisamos muitas vezes, temos vergonha na nossa cara. E dizemos, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, usa-me de uma maneira sobrenatural para ser uma bênção na vida dos meus irmãos, para ser uma bênção na vida da minha igreja, para ser uma bênção na vida das pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho para ajudar. Deus usa pessoas